Olá, muito boa tarde. Eu sou a Adriana, daqui da Uniplaces. Sejam bem-vindos ao nosso segundo webinar. Nós hoje vamos falar um pouco sobre como aceitar, declinar ou aceitar, propondo novas datas, os pedidos de reserva. Vamos esclarecer algumas questões como, por exemplo, como posso receber mais pedidos de reserva e depois, no final, terão 5 minutos para me fazer questões relacionadas com este ou qualquer outro tópico à vossa escolha. Caso eu não tenha oportunidade de responder às perguntas durante este webinar, peço-vos que entrem em contacto connosco utilizando o seguinte endereço de e-mail, que é senhorios@uniplaces.com. Agradeço-vos uma vez mais pela vossa comparência. Vamos então começar. Ora bem, para aceder ao painel de controle, temos que inserir no nosso sistema www.uniplaces.com/pt e somos direcionados aqui, onde poderíamos iniciar a sessão. Eu vou só trocar e vou pôr em português. Peço desculpa, ainda não tinha isto atualizado. Vamos então clicar aqui em iniciar sessão. Ao iniciarmos sessão, como já tinha explicado no meu anterior webinar, caso tenham algum tipo de problema com o iniciar sessão, se por exemplo o sistema não similar a palavra passe, tem esta opção no fundo que diz: esqueceste da palavra passe, carregando aqui, ser-vos-á solicitado a inserção do endereço de e-mail que utilizaram para efetuar o registro na nossa plataforma. Ao inserir o endereço de e-mail, é-vos depois enviado um outro e-mail para o qual poderão definir uma nova palavra passe que tem que ter um mínimo de 5 caracteres. Pode ser uma palavra passe à vossa escolha. Vamos então voltar para trás, clicar novamente em iniciar sessão, vamos então inserir o nosso endereço de e-mail e a nossa palavra passe e carregamos no iniciar sessão. Somos direcionados ao nosso painel de controlo. Aqui no nosso canto superior esquerdo vai aparecer painel de controlo e imediatamente ao lado reservas. Como nós hoje vamos falar sobre reservas, vamos clicar aqui. Aqui a nível das reservas, dos pedidos de reserva, poderão ver os pedidos de reserva que estão pendentes de uma resposta. Carregando aqui o número de reservas que já foram confirmadas e poderão ter acesso também ao histórico de reserva. Ou seja, poderão ver as reservas que já terminaram, o número de reservas não aceites, o número de reservas expiradas e as reservas que foram canceladas. Vamos então retroceder, vamos aqui a pedidos. Como podem ver, nós já tivemos aqui a fazer alguns pedidos são testes feitos de propósito para este webinar, para que possamos mostrar como aceitar, declinar ou aceitar propondo novas datas. Vamos então começar por o aceitar pedidos de reserva. Como aceitar pedidos? Temos aqui o pedido, vamos carregar em detalhes, vão poder ver aqui acima o nome do inquilino interessado, a idade, o género, nacionalidade, se vem estudar ou trabalhar, e vem também uma pequena descrição que nós solicitamos aos inquilinos que façam sempre com uma introdução também e apresentação aos senhorios antes da aceitação da reserva, só para que o senhorio também fique com uma ideia do potencial inquilino. E aqui abaixo poderão ver também os detalhes do pedido de reserva, para qual quarto ou qual propriedade, a morada do correspondente imóvel, a data de entrada e a data pretendida de saída, o início do contrato e o fim do mesmo, isto dependendo do tipo de contrato que os senhores tiverem, por exemplo, se for um contrato mensal, quinzenal, diário.
entre outros, e o valor do depósito de segurança. Aqui a nível do depósito de segurança, gostava apenas de fazer uma pequena nota. O depósito de segurança é pago pelo inquilino sempre na data de move-in, na data de entrada, ou seja, eles terão que pagar diretamente ao senhorio. Este pagamento é obrigatório e o pagamento, a entrada na propriedade pré-requer o pagamento do mesmo. Caso os senhores sintam algum tipo de dificuldade com fazer com que o inquilino pague este mesmo montante, o que nós pedimos é que entrem em contacto imediatamente connosco, em caso de dificuldade, diretamente às nossas linhas telefónicas, ou então que nos enviem um e-mail a senhorios@uniplaces.com, que a nossa equipa de atenção ao cliente tratará de ajudar e mediar a situação da melhor das formas. Depois, passando já aqui aos valores, aqui do lado direito vai poder ver a Uniplaces, quantidade, o montante que a Uniplaces irá transferir, o primeiro pagamento do inquilino e o correspondente valor, a comissão da Uniplaces e o subtotal, ou seja, o valor da renda, já descontando a comissão mais IVA. E abaixo o que poderá ganhar com esta reserva. Note que em relação à comissão cobrada por parte da Uniplaces, a comissão é sempre calculada sobre a totalidade da reserva. Ou seja, apesar de nós apenas descontarmos na primeira mensalidade, é mesma. Se, por exemplo, tivermos uma reserva com duração de 6 meses, a comissão vai ser calculada sobre esses 6 meses e vai ser descontada no primeiro mês, que é o único mês no qual nós fazemos a transferência ao senhorio. Como sabem, é sempre as 48 horas úteis após a aceitação do pedido de reserva. Faço nota para que a transferência pode tardar entre 2 até 5 dias úteis a chegar à conta bancária, uma vez que se trata de uma transferência internacional, visto que a nossa sede financeira se localiza em Londres. E depois aqui abaixo também vem a referência se esta reserva, se o pedido de reserva em questão, está ou não coberto pela garantia. O tópico da garantia será abordado num dos nossos próximos webinars. Agora, subindo, vamos então ter aqui as 3 opções: aceitar, recusar e sugerir datas. Neste caso, vem aqui uma notinha a dizer: a reserva será paga e confirmada automaticamente. Qualquer pedido de reserva que tenha para o mesmo período de tempo será recusado instantaneamente. Eu, neste primeiro exemplo, vou aceitar. Vamos então carregar. E, como poderão ver, a reserva foi confirmada. Agora temos aqui a notinha, já com os valores, novamente, onde poderão consultar, e vou-vos mostrar o e-mail que receberão, que os inquilinos receberão um, nos casos do pedido de reserva ter sido aceite. Pronto, vem basicamente com a notinha a dizer: olá, o pedido de reserva foi aceite. Agora terás aqui os detalhes do proprietário para que o possas contactar e acordarem melhor todos os detalhes do move-in, inclusive pagamentos do depósito de segurança, entre outras regras que os proprietários queiram ver estipulados durante a estadia. E poderão, e sugiro que entrem em contacto com os mesmos com antecedência antes da reserva começar, de forma a garantir que corre tudo bem. Agora, vamos voltar aqui às nossas reservas. Eu poderia ter clicado ali, mas assim é mais fácil. Vamos então fazer o segundo exemplo, que é declinar o pedido de reserva. Vamos então carregar aqui. Vamos poder ver também novamente o nome do inquilino, a idade,
Têm sempre todos os detalhes, vêm estudar, trabalhar. Novamente os detalhes do pedido de reserva, com a correspondente propriedade à qual se refere, o montante a transferir pela Uniplaces e, voltando aqui acima, poderemos então aceitar, recusar ou sugerir novas datas. Este segundo exemplo é para recusar o pedido de reserva, pelo que vamos carregar aqui. Vai-lhe aparecer uma mensagem automática a dizer: por favor, conte-nos porque quer recusar. É importante sabermos o motivo pelo qual quer recusar os pedidos de reserva, para que assim também possamos garantir que recebem pedidos que se assemelhem mais ao que pretendem. E então vamos aqui ver todos os motivos que nos são apresentados, ou porque o imóvel está ocupado nas datas solicitadas, ou porque prefiro esperar por um pedido com datas mais adequadas, ou não é o perfil que procuro, ou há um erro nas condições deste anúncio, ou quero remover este anúncio, ou outro motivo. Se carregarmos em outro motivo, pede-nos sempre para escrevermos comentários adicionais. Vamos, por exemplo, pôr não estou seguro sobre esta reserva. E vamos recusar. A mensagem que iria aparecer é o pedido foi recusado com sucesso e iríamos também enviar automaticamente o e-mail ao inquilino. Agora vamos aqui retroceder. Vamos voltar aos nossos pedidos de reserva. Já está. Já aparece aqui o nosso pedido de reserva. Ora bem, vamos retomar. Eu ia fazer vou dar aqui um exemplo de como aceitar o pedido de reserva propondo novas datas. Vamos então carregar aqui pedidos pendentes. Vamos aqui ver os detalhes desta reserva. Como anteriormente, vão poder ver os detalhes do potencial inquilino, idade, se vêm trabalhar ou estudar, onde, pequena descrição, os montantes que lhe vão ser pagos e o valor relativo à comissão que vai ser descontada desta reserva. Como sempre, data de entrada e saída, o valor do depósito de segurança, qual propriedade se refere, claro. E agora aqui teremos a oportunidade de sugerir datas. Carregando aqui em sugerir datas, vai aparecer uma pequena mensagem a dizer: selecione as datas que prefere e sugira-lhes em manual. Então vamos propor, imagino que eu só tenho disponibilidade a partir do dia 3, domingo. E no dia 30 de junho, preferiria que o inquilino fizesse o move-out no dia 29. Vamos então confirmar as datas. E agora vai aparecer aqui acima: aceitou com sucesso o pedido de reserva de Emanuela para 3 de junho de 2018. O inquilino tem 24 horas para aceitar ou declinar o pedido que foi enviado. Depois será enviado um e-mail ao inquilino, e o inquilino, acedendo ao painel de controle dele, também terá acesso a esta mensagem a dizer: o senhorio está a sugerir novas datas, estarias interessado? E depois tem a opção para aceitar ou declinar, caso não tenha a mesma possibilidade de mudar os dias. Entretanto, aqui já dei os 3 exemplos, vou dar alguns conselhos sobre como posso receber mais pedidos de reserva, que tem sido uma das perguntas mais feitas por parte dos nossos senhorios.
nós temos alguns artigos no nosso Help Center, como poderão ver aqui, vou já partilhar convosco. Entre eles, o nosso artigo Como posso receber mais reservas? São pequenos conselhos que asseguramos que vão fazer toda a diferença e que vão valorizar e vão fazer com que a probabilidade de receberem mais pedidos de reserva aumente. Então, um dos primeiros conselhos que nós damos sempre é atualização. É sempre importantíssimo manter a atualização do imóvel publicitado atualizada, de preferência uma vez por semana, mínimo uma vez por semana, de preferência todos os dias. Sei que não podemos exigir isto dos nossos proprietários, mas nós aconselhamos mesmo porque assim os anúncios aparecem nos primeiros resultados das pesquisas e faz mesmo toda a diferença, isso asseguro-vos. O tempo de resposta é a chave, como diz aqui, ou seja, a velocidade à qual respondem aos pedidos de reserva também é muito valorizada por nós. Nós aconselhamos sempre a que, mesmo que não tenham oportunidade de aceitar o pedido de reserva, que pelo menos recusem mesmo o pedido enviado. Porquê? Porque assim a probabilidade de o cliente voltar a enviar o mesmo pedido é menor, porque ele vai receber uma mensagem a dizer foi recusada devido ao motivo X, e também não afetará, não afetará, digamos, a nível de expiração, a taxa de expiração. Aqui, ponto número 3, não use restrições. Por exemplo, restrições do género, não aceito estudantes universitários, por exemplo, só aceito pessoas do sexo feminino, entre outras restrições, nós não aconselhamos a que ponham, porque, como aqui explicamos, nós trabalhamos muito com estudantes internacionais vindos de todas as partes do mundo, claro, e digamos que eles imagina, uma oferta agrada-lhes, querem muito reservar, mas depois há a restrição de não aceitamos estudantes internacionais. Pronto, aí a probabilidade de receber pedido de reserva também diminui. Depois temos aqui o ponto número 4, que é ser verificado. Ou seja, verificação diz respeito à propriedade. Se aquela propriedade foi ou não verificada por parte da Uniplaces e se o senhorio também é um senhorio verificado. Nós temos vários níveis de verificação que também poderão verificar depois no nosso Help Center. Aqui, evite o cancelamento. Isto é muito, muito importante. Evite o cancelamento de reservas. Após aceitar o pedido de reserva, o nível de compromisso para com o estudante é muito, o inquilino, digamos assim, é melhor. O nível de compromisso para com o inquilino já é muito alto. Ou seja, se está a aceitar um pedido de reserva, está-se mesmo a comprometer a ter aquela pessoa durante aquele X período de tempo. Temos que evitar ao máximo pedidos de cancelamento, até porque vai afetar a visibilidade do anúncio. O anúncio, por exemplo, se nós detectarmos que determinado senhorio cancela muitos pedidos de reserva, isso vai se repercutir mesmo a nível de visualizações. Ponto número 6, faça o preço certo. O que é que nós aconselhamos aqui? O que nós aconselhamos é que faça uma pequena investigação sobre a área onde se localiza o seu imóvel, para que também possa ter uma ideia dos preços praticados por outros senhorios. E desta forma vai assegurar que está dentro que o valor que solicita pela propriedade, pelo imóvel em questão, se adequa à localização e vai de encontro também às propriedades que rodeiam. Ponto número 7, incluir contas. Incluir contas no valor da renda mensal torna a oferta apelativa.
nós compreendemos também, claro, o receio de os senhorios porem contas incluídas, mas temos uma opção muito boa que é incluir contas com um valor máximo estipulado. Por exemplo, tenho internet, luz, água, eletricidade e gás, peço desculpa, incluídos até um máximo valor de, vamos pôr, 50€. Pronto, perfeito. Isso basta para que a oferta seja muito mais apelativa do que, por exemplo, uma outra que não tenha contas incluídas. Ponto número 8, tenha fotos fantásticas. Claro que ter fotografias apelativas também vai fazer com que o anúncio tenha mais visibilidade, haja mais possibilidade de conseguirmos encontrar um inclino que se adeque também e que esteja de acordo com os parâmetros solicitados pelo senhorio. Ponto número 9, oferecer amenidades. Isto, por exemplo, relacionado com limpeza. A oferta do serviço de limpeza também vai fazer com que os potenciais inquilinos, ao fazerem a pesquisa no nosso site, ao utilizarem os filtros, também tenham visualização sobre determinados anúncios que têm a inclusão de limpezas ou não. Ponto número 10, baixar a estadia mínima. A nossa estadia mínima é sempre, obrigatoriamente, de 27 noites para Portugal. Para os outros países varia, consoante país para país. E depois, há senhorios que têm, por exemplo, estadia mínima de 2 meses. Nós aconselhamos a que baixe a estadia de forma a assegurar que também recebe mais pedidos. Porquê? Porque há inquilinos que querem primeiro experimentar, temos aquela fase experimental de vamos ver se corre tudo bem no primeiro mês e depois até solicitam para, digamos, estender a reserva. Daí nós darmos este conselho de baixar a estadia mínima. Ponto número 11, baixo depósito. Isto aplica-se ao depósito de segurança. Nós o que aconselhamos é que o depósito de segurança seja equivalente ao valor de uma renda. E o ponto número 12 é, por fim, pedir uma avaliação. Ou seja, após a estadia do inquilino, nós aconselhamos a que peça sempre uma avaliação que depois nós enviamos o link ao inquilino e à qual o senhorio poderá responder no final da estadia. Sendo assim, agradeço-vos uma vez mais e iremos então dar por encerrado este nosso webinar. Para qualquer tipo de questão, volto a repetir, enviem-nos um e-mail, por favor, a senhorios@uniplaces.com. Agradeço uma vez mais e vemo-nos no próximo webinar. Muito obrigada. Com licença.